Mais uma vez, olá, graça e paz. Eu quero aqui estar saudando aí a todos vocês com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sabedoria é melhor do que armas de guerras. E a sabedoria é melhor do que armas de guerra. Então, nesse momento estaremos falando sobre esse assunto que eu tenho certeza que vai abençoar ricamente a sua vida. Você não observe bem porque eu estou de frente aqui de duas câmeras, então eu vou estar dividindo aqui meu olhar, olhando para uma, olhando para outra, porque também estamos aqui transmitindo para o YouTube, aqui o YouTube, essa plataforma abençoada, e também estamos aqui ao vivo pelo Facebook, Então que você esteja entrando aí, deixando seus comentários e comentando e compartilhando com os seus amigos. Compartilhe aí no mínimo com 3 pessoas que você será ricamente abençoado e você estará abençoando outras vidas, levando essa informação que nós vamos estar passando para você a partir de agora. Você que não me conhece, meu nome é Valdeir Gomes, o autor do site Valdeir Gomes e também do canal Reino de Paz, onde nós estamos trazendo conteúdo aí para abençoar a sua vida. E não se esquecendo que estamos aí com a maratona da Semana Bíblica. Eu estou deixando aqui os links aqui pelo YouTube, pelo Facebook e também no YouTube. Você pode entrar na descrição do vídeo e está logo depois, agora não, logo depois você pode entrar e assistir às aulas, onde nós começamos desde o início. Já temos aí 4 aulas liberadas e você pode assistir gratuitamente. E não se esquecendo, você que está nos acompanhando, tanto pelo Facebook como pelo YouTube, para você receber os materiais em PDF das aulas que temos aí na descrição do vídeo, você precisa estar entrando na Semana da Maratona Bíblica, um link que nós estamos aí, está liberado, você entra, faz a sua inscrição e você receberá via e-mail os materiais em PDF para enriquecer o seu conhecimento. Porque em breve estaremos abrindo aí as inscrições para o curso de obreiro, um caráter de um servo. Então é muito importante que você faça todo esse acompanhamento e você estará por dentro de todos os assuntos. E parte daquilo que nós vamos falar nesse momento, você encontra dentro do curso de obreiro. Mas a partir de agora vamos para a palavra do Senhor. Vamos falar sobre sabedoria, a melhor arma, ou seja, é melhor do que armas de guerras. Então não há nenhuma arma melhor do que a sabedoria, porque a sabedoria ela vai trazer fortaleza, a sabedoria ela traz riqueza, a sabedoria ela muda a sua vida desde que você a busque, desde que você aplique ela sobre a sua vida. Então eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, você que está nos acompanhando, em Eclesiastes, capítulo de número 9, estaremos lendo um texto a partir do versículo de número 13 ao versículo 18. Eclesiastes, capítulo 9, a partir do versículo 13 ao versículo 18. Nós estaremos lendo a partir de agora e você vai se maravilhar. Então eu convido a você a pegar papel, caneta e faça algumas anotações, que isso vai enriquecer o seu vocabulário e a sua mente, e você vai ver uma perspectiva de vida, e principalmente o momento que nós estamos vivendo hoje, da pandemia. Você vai ver alguns casos e por que isso está acontecendo, e como que tudo está por detrás disso, e como que a sabedoria pode entrar e mudar o curso e resolver toda a situação. Então é muito importante, você vai aprender a partir de agora. Então vamos lá, capítulo 9, versículo 13 de Eclesiastes. Diz assim a palavra do Senhor. Então estou aqui com a minha Bíblia em mão, você pega aí a sua, ou anote, depois você observe. Mas não perca nada que nós vamos estar falando agora e faça suas anotações. Diz assim, o versículo 13, um exemplo que ilustra essa verdade. Também vi este exemplo. Que exemplo? Exemplo de sabedoria debaixo do sol,
que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou e levantou contra ela grande baluarte. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não sejam ouvidas. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas. Então olha só o contraponto do texto que nós lemos e o versículo de número 18, melhor dizendo, que diz que um só pecador, ele pode destruir todas as coisas. Mas um sábio, com a sua sabedoria, ele pode livrar e pode defender. Aleluia. Então vamos lá. Salomão foi um homem que ele buscava muito por conhecimento, por sabedoria, e estudando um pouco sobre a trajetória de Salomão, nós vemos que ele mesmo se fazia como cobaia para suas próprias experiências, para descobrir as coisas. Era um homem que andava muito em busca de conhecimento e ele entendeu muito sobre muitas coisas. E nessa narrativa, Salomão, por ser um homem sábio, ele encontrou e ele ficou espantado com a sabedoria de um homem que livrou uma cidade de um rei poderoso que estava ali afrontando aquela cidade. E ele sozinho, com a sua sabedoria, ele defendeu. Ele não tinha um exército, ele não tinha armas de guerra, ele não usou de nada desse método, mas ele livrou aquela cidade e devolveu para o povo. Então é muito importante que você observe. Então Salomão, ele ficou espantado, escreve ele, com esta sabedoria. E esta sabedoria foi para ele espantosa, porque quando ele observou isso acontecendo, ele ficou um pouco espantado com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas observe bem, essa passagem é uma passagem profética. É uma passagem profética que ilustra sobre a sabedoria. Por quê? Aqui está falando de nações, está falando de cidades. Porque cidades, este rei, ele entrou na cidade e a sitiou e estava arrancando e levando os seus baluartes. Então, quando nós observamos esse rei, esse grande rei, ele era um grande rei, ele sitiou a cidade e levantou. Mas observe bem, então quando nós observamos esta passagem, como eu já falei para vocês, está falando algo profético, está falando de cidades, está falando de nações. Porque uma nação, ela foi criada para abençoar outras nações. Mas quando uma nação, ela não quer ou ela não assume o papel de abençoar outras nações, então maldições vêm sobre ela. Então, quando uma nação ou uma cidade, ela não abençoa outra nação, então maldição vem sobre ela. Ela paga um preço muito alto, porque ela não está passando, seja, aquele propósito para qual ela foi criada. Então observe bem, quando nós voltamos um pouco no começo de tudo, no livro de Gênesis, no capítulo 12, nós vemos Deus chamando Abraão e fazendo ali uma promessa. Fazendo uma promessa para Abraão. E quando ele faz esta promessa para Abraão, ele diz: Abraão, eu farei de ti uma bênção para as nações. Então você será uma bênção para as nações. E de ti
de ti sairão ali as nações, ou seja, nações sairia de Abraão, cidades. E de Abraão, eles deveria ser uma bênção para as nações. Então, anote bem, Abraão, a promessa de Deus para Abraão, não é que ele ia viver as promessas, porque tem muita gente que está cantando errado. Você não morre sem ver as promessas. E Abraão morreu e não viu e não viu algumas promessas se cumprindo, porque a promessa de Deus especificamente era para as nações, e de Abraão ele estaria fazendo ali grandes nações, e a promessa que Deus fez para Abraão é que ele se tornasse bênção para as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Que ele se tornasse bênção para as nações. E essa bênção tinha que alcançar mais povos. Mas só que o tempo foi se passando, as coisas foram acontecendo, e Israel, olha só, Israel, que depois Jacó passou para Israel, então dele foi dando continuidade à promessa do Senhor, a promessa de Deus que ele fez para Abraão no início de tudo. Então nós observamos bem que Israel, ela se privou, ela privou-se com suas bênçãos para si mesma. O seu egocentrismo, então ela se fez um envolto em si mesmo, e ela se protegeu e segurou a bênção só para ela. E é por isso que quando nós vemos que a igreja primitiva nos tempos passados, para que ela pudesse alavancar o ministério do evangelho, foi obrigado Deus a oprimir eles para que eles pudessem se espalhar e levar, dando continuidade à promessa, abençoar outras nações. Então isso é muito importante, por quê? Porque logo após Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho e fazei discípulos de todas as nações. Então observe bem, cidades também são constituídas, nações são constituídas por cidades. Nações são constituídas por cidades. E cidades estão no caos, sofrendo porque aqueles que não compreendem a respeito disso estão lutando com as armas erradas e estão lutando de forma totalmente equivocada. E existe um príncipe que está dominando e levando com que as pessoas se comportem como elas estão no momento a partir de hoje. Então isso é muito importante que você nos acompanhe até o final desse vídeo e você vai compreender por que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então vamos lá. Então eu falei que Abraão, ele foi a promessa de Deus, não era para Abraão. Isso é muito importante. A bênção de Deus era para as nações. Então de Abraão, ele fez uma promessa a Abraão: de ti eu farei uma nação e tu serás uma bênção. Então a promessa de Deus na vida de Abraão era para abençoar as nações. Então que isso fique claro na sua mente, no seu coração. Então, mas só que o tempo foi se passando, Israel, ela não quis essa bênção, ela colocou em si mesmo tudo isso. Era tão interessante porque e todo o projeto ele teve que sofrer alteração, porque Israel ela se tornou um povo crítico, preconceituoso, e é por isso que Deus ele disse: não, eu tenho que recapitular, eu tenho que fazer um projeto, porque aquele que eu dei a promessa falharam, eles não quis seguir aquilo que eu estabeleci para as suas vidas. E é por isso que Deus ele arquiteta o seu projeto, e nesse projeto está Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus ele nasce, e de Jesus nasce uma nova nação. Que nação é essa? Eu e você. A igreja do Senhor, ela está autorizada para abençoar as nações. Então o governo da terra não está sobre a vida dos políticos. O governo da terra não está nas mãos daqueles que governam hoje. O governo da terra está na mão da igreja. Louvado seja o nome do Senhor.
A igreja tem autoridade para mudar o curso desse mundo, o curso da história, abençoando cidades, abençoando nações. Então Israel, ela se negou a fazer isso. E é por isso que Deus levanta Jesus Cristo, e de Jesus, do seu lado, da sua costela, ele tira um filho, louvado seja o nome do Senhor. E este filho que se tornou uma filha, melhor dizendo, que se tornou a igreja. E esta filha, ela tem que gerar e ela tem que abençoar nações. Ela tem que abençoar nações. Então vemos a autoridade que a igreja de Cristo tem. Porque o povo judeu, eles não quiseram seguir esse protocolo que Deus estabeleceu. E é por isso que nós vemos que foi necessário Jesus vir a essa terra e dizer para eles: olha, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam voltar ao plano original. Mas a Bíblia diz que os que eram seu, ele veio para os que eram seu, mas os seus não o receberam. Ou seja, ele veio para Israel para lembrar Israel: olha, vocês estão num plano, num projeto, vocês têm que abençoar as nações. E o que eles fizeram? Eles não quiseram Jesus. Eles não quiseram Jesus. Eles renegaram ele com a sua sabedoria. E é por isso que a Bíblia diz que ele veio para livrar uma cidade. Aleluia. Ele veio para livrar uma cidade. E ele vai livrar uma cidade, o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso já está acontecendo literalmente. Aqueles que ouvem a sabedoria de Jesus estão sendo protegidos e guardados. Então observe bem. Quando nós observamos, por que Jesus ele teve que fazer isso? Porque Israel se negou e elas não quiseram aceitar Jesus. E essa promessa, ela advente, ela passou para os gentios. Ou seja, aquele povo que não era seu, passou para os gentios. E dos gentios, Deus, ou seja, tirou a sua igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E do gentio, do povo que não era povo, que não era nação, mas ele fez uma nação, ele fez um povo, ele fez sacerdócio santo e real. Aleluia. Então, isso é tão importante quando nós observamos acerca da sabedoria que Salomão está falando no capítulo 9, no versículo de número 13 a seguir. Essa ilustração da sabedoria que Jesus está nos ensinando através da sua vida. E nós vemos aqui este exemplo. Por quê? Agora, quando nós observamos as questões de cidades e de nações, por quê? Porque Satanás, ele tenta um grande projeto. E esse projeto, desde o início, ele está lutando. Então, Satanás, ele tem ódio de cidade, de organização. Então, o que ele faz? Ele procura meio de distrair o povo, de levar o povo à pandemia, a coisas horrendas, através de muitas coisas, de meios. Ou seja, ele está ativo em ação. Porque hoje nós estamos vivendo um epicentro de pandemia, principalmente no nosso país. Por quê? Porque o povo, eles não querem ouvir o conselho dos sábios. Eles rejeitam os conselhos daqueles que entendem das coisas, eles rejeitam. E por eles rejeitar os conselhos dos sábios, ele cai na mão desse rei, ou seja, de Satanás, que está levando o povo a se degladiar. Como? Através de métodos e meios obscuros, a qual as pessoas não observam. Por exemplo, baladas. Ele vai através de bebidas, através de drogas, através de tudo isso, ele está levando as pessoas a se destruir. Por quê? Quando tem um aglomerado de pessoas perdidas nesse mundo, a sociedade sofre, o governo sofre, o pai desestrutura toda uma família, uma cadeia. E com isso, ele vai ganhando percussão através dos seus métodos e meio de trabalho a qual as pessoas
elas não estão observando, por causa do seu egocentrismo e por não ouvir aqueles que entendem das coisas. Então isso é muito importante. A Bíblia diz que esse sábio e pobre, ele foi desprezado e eles não quiseram mais ouvir as suas palavras. Então o que está acontecendo hoje? Por exemplo, no meio da pandemia que nós estamos vivendo, os especialistas estão dizendo, olha, não faça aglomeração, não faça balada e assim por diante. Então o que as pessoas estão fazendo? Elas estão desprezando a sabedoria dos sábios. E por elas fazerem isso, a cidade sofre. Ou seja, a nação sofre, a cidade sofre, a nação sofre, e esses percursos que nós estamos vivendo, porque o vírus em si, da pandemia que nós estamos vivendo hoje, ele não é uma causa central do que está acontecendo. A causa central do que está acontecendo é o comportamento humano. Porque ele transita através de pessoas, e pessoas, por não observar as palavras que são orientadas, elas levam a qual a cidade vem um caos, um colapso. Então quem é que sofre? Quem sofre é a cidade. Quem sofre é o país. Quem sofre é o Estado. Por qual nós estamos vendo nos dias de hoje. Porque Satanás está trabalhando por detrás de tudo isso, levando as pessoas a prazeres momentâneos e deixando que elas observem palavras de sábio. Então observe como que é importante. Mas só que esse grande rei, ele fez esse intento. E nesse intento, a Bíblia diz que ele prosperaria. Aleluia. Ele prosperaria, levando as pessoas a este caos. Porque o caos está na mente das pessoas, está na mente do ser humano. Elas estão aprisionadas na sua própria mente, através de objetos e de coisas que estão dominando a sua vida. Como que eu já disse, como que Satanás está trabalhando? Através do alcoolismo, do tabagismo, né, da prostituição e assim por diante. Então leva com que a cidade tenha um colapso e a cidade ela venha sofrer e sendo destruída através desse príncipe que a Bíblia ilustra como um grande rei. Porque este, desde o início, foi o seu projeto. Desde o início, foi o projeto de Satanás para destruir casas, para destruir vidas, para destruir a sociedade. Porque ele tem ódio de cidades organizadas, ele tem ódio de pessoas que se organizam para um bem maior, não somente seu, mas para um bem maior de outras pessoas. Então isso é muito importante que você se atente para a sabedoria é melhor do que armas de guerra. Então quando nós observamos que Jesus, ele agora levanta a sua igreja, ele levanta a sua igreja. Olha só para vocês terem uma ideia, quantos encarcerados nós temos nos dias de hoje? Em média, mais de 700.000 pessoas que estão encarceradas, levando um prejuízo grande para a sociedade. Então isso é muito importante. Por exemplo, quantas pessoas morrem por causa do alcoolismo hoje? Mais de 3 milhões de pessoas por ano estão morrendo por causa do alcoolismo. Mas só que nosso foco está... e isso, olha só, o alcoolismo, ele traz cerca de 200 tipos de doenças. O alcoolismo, ele traz em si mais de 200 tipos de doença, fora a economia, fora o emocional, fora o psicológico, tanto da pessoa como aqueles que estão ao seu lado. Fora isso, só apenas esse ato em que as pessoas estão lidando a partir desse momento. É muito importante que você observe. Por exemplo, no tabagismo, cerca de 700 ou 7 milhões de pessoas morrem por ano por causa do tabagismo. Agora observe bem como que Satanás trabalha e as pessoas não observam a forma que ele está trabalhando, trazendo caos para as cidades.
porque é muito importante, é você que é ministro, a igreja do Senhor, ela precisa saber disso. Uma coisa que eu ensino no nosso curso, curso O Caráter de um Servo, tem um módulo que eu falo sobre esse assunto. A igreja, ela precisa saber as potestades que estão governando cada cidade. Tem uma potestade que administra, que governa ela. Então você que é obreiro, você que é da casa de Deus, você tem que descobrir qual é essa potestade para você estar permanecendo firme, se armando contra ela. Porque cada cidade, cada país tem um principado, tem uma potestade que ela domina, que ela governa. Então é muito importante que você se atente para isso. Por exemplo, na cidade que eu estou, que eu moro hoje, existe uma potestade que administra, que cerca essa cidade. Cada cidade do país, principalmente do Brasil que nós vivemos, tem uma potestade que ela governa a cidade. Que ela governa, que ela manda na cidade. Então a igreja, ela tem que perceber, eu ensino isso para pastores, que ele tem que saber, a primeira coisa, antes dele assumir uma igreja, ele tem que saber qual é a potestade que domina aquela cidade que ele vai governar. Então isso é muito importante. Existem os principados e existem as potestades. Então é muito importante, e os espíritos malignos. Então é muito importante que você compreenda. Então lá em Efésios, no capítulo 12, no capítulo 10, versículo 12 em diante, o apóstolo Paulo nos ensina sobre isso. Porque existe espíritos malignos que ele governa a cidade. E o seu poder vai se expandindo para governar o Estado. E o seu poder vai se expandindo para governar um país. E logo após para governar as nações. E foi para isso que Deus levantou a sua igreja para dominar e para governar as nações e para ser uma bênção para as nações. Para ser uma bênção para as nações. Então não podemos nos esquecer disso. Então, observe, o epicentro de tudo que está acontecendo é por causa, o que Satanás ele está fazendo nos dias de hoje? Ele está mexendo na cultura do povo. Então, quando ele mexe na cultura, gera o pecado. Olha só o que acontece. Então, eu ensino muito isso para pastores. Nesse curso eu falo muito. Porque, primeiro, você tem que conhecer a cultura da cidade que você vai. Quando você for para uma cidade, você tem que entender qual é a cultura daquela cidade. Qual é o principado daquela cidade que está atuando. Para que você, com a sabedoria de Deus, você tome essa cidade, as chaves dela nas suas mãos, louvado seja o nome do Senhor, e livra o povo. O povo ele tem que ser liberto, eles têm que ser livres, mas para isso é necessário sabedoria do alto, dada por Jesus Cristo. Ele diz, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura, e expulsai os demônios e curai os enfermos. Aleluia. Expulsai o demônio e curai os enfermos. Então isso é muito importante que você observe bem. Agora, quando nós observamos a questão da cidade, você já compreendeu por que muitas cidades estão passando pelo aspecto de hoje. A questão da pobreza de uma cidade ou de um país não são as riquezas, porque países são ricos, por exemplo, a África é cheia de ouro, de diamante, de pedras preciosas, mas é um país pobre. Então a questão da mentalidade, da população, da nação, não é a riqueza em espécie, mas é em conhecimento, é em sabedoria. Então, por exemplo, o nosso país, o Brasil, ele é um país riquíssimo de madeira, de petróleo, de pedras preciosas, de ferro. Então nós vemos riquezas, mas falta sabedoria, organização e administração. Então a igreja ela tem que se levantar nos dias de hoje para poder tomar esse domínio, tomar esse governo e governar sobre a terra e abençoar as cidades e abençoar as nações e livrar. Porque quando nós observamos, Jesus ele veio
ele veio a essa terra como esse sábio, para trazer esse conhecimento, e ele criou, ou seja, porque quando nós vemos em Abraão foi criado para que dele saísse uma grande nação e ela se tornasse uma bênção. Então eles renegaram, não quiseram seguir esse protocolo. Isso é tão interessante, porque quando nós observamos a questão de Pedro, porque um dia Pedro ele teve um sonho do lençol que desceu, então, acho, se não me engano, lá no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, então ele não queria, ou seja, ele não queria levar o evangelho para os gentios, para pessoas que não sejam do seu mesmo convívio. Então, outros eram proibidos de entrarem. Então, eles estavam retendo essa bênção para si e não queria colocar, ou seja, expandir as bênçãos, porque a bênção de Deus ela tem que ser expandida, tem que ser compartilhada. Aleluia! Ela tem que ser compartilhada. Então, quando nós partimos desse ponto, nós vemos que as cidades estão sofrendo pobreza, escassez. Um dos pontos principais é por causa do que Satanás está trabalhando arduamente, todos os dias, incansável, para destruir cidades. Porque quando ele consegue destruir cidades, observe bem, nem tudo, eu quero que você anote bem, nem tudo é Satanás que cria, mas ele utiliza, isso é muito importante, ele utiliza para o seu intento, ele utiliza para o seu intento. Então, porque a Bíblia diz que ele é astuto, que ele conhece, ele tem conhecimento, e principalmente disso aqui, da palavra, ele conhece mais do que eu e que você. Então, por ele conhecer, ele usa para o seu intento. Então, nós temos que aprender de conhecer a palavra de Deus. Então, eu coloquei aqui na descrição desse vídeo, tanto faz no YouTube como no Facebook, está a descrição das aulas, desde o início que eu falo, para que você conheça a Bíblia Sagrada, para que você entenda a Bíblia de capa a capa. Então tem 5 aulas que você vai expandir dentro de poucos minutos que você estiver assistindo, você vai investir na sua vida gratuitamente. Os vídeos estão todos liberados aí no meu canal do YouTube, onde você vai aprender gratuitamente, sem pagar, porque você vai aprender a conhecer a sua Bíblia. Então, em tempo recorde, você irá aprender através dessas aulas que estão aí para você assistir. Então, não tem desculpa. Então, observe bem, quando nós partimos desse ponto da sabedoria, por que as nossas cidades estão sofrendo hoje? Então, um dos casos principais é porque Satanás, ele utiliza aquilo que já está nela, ou seja, para que ele venha com um intento maior. Então, quais são as artimanhas que ele usa? São aquilo que eu já falei. Ele usa a prostituição, o alcoolismo, o tabagismo, e dentro disso tudo, você encontra, por exemplo, por que uma pessoa ela vai fazer uma balada? Então, dentro dessa balada tem tudo isso, tem prostituição, tem alcoolismo, tem tabagismo, tem drogas e assim por diante. E através desses chamariz, dessas iscas, vamos dizer assim, elas são destruídas, e essa destruição traz caos para as cidades. E as cidades vão ser prejudicadas, principalmente o ato que nós estamos vendo hoje. Então nós estamos culpando porque as pessoas, elas estão desprezando a sabedoria. As pessoas estão desprezando a sabedoria. E é por isso que nós estamos vendo o sofrimento que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E isso não começou de agora. Então isso é muito importante que você observe. Porque o versículo 18 ele diz assim: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas.
Ou seja, uma pessoa no ato de pecado, ele destrói uma família, ele traz prejuízo para uma cidade e alguns para nações. E alguns traz prejuízo para as nações. Porque existe, as pessoas dizem, não há diferença de pecado. Então quem não lê Bíblia não entende. Porque há diferenciação de pecado sim. Há diferenciação de pecado sim. Então por que existe essa diferenciação de pecado? Um exemplo, vou dar aqui um exemplo. Primeiro exemplo, a Bíblia diz que se você falar mal de Deus, tranquilo. Mas se blasfemar contra o Espírito Santo, é sem perdão. Ou seja, então como que não tem diferença de pecado? Como que não existe essa diferenciação de um pecado para o outro? Tudo é a mesma coisa, entre aspas. Então nós precisamos ler Bíblia. Então tem pecado que ele é pecado coletivo. Tem pecado que ele já é um pecado familiar. E tem pecado que ele já é nacionalizado. Então ele vai se expandindo. Então quando esse pecado ele começa a ser nacionalizado, aí Deus entra com punição. É onde ele entra com punição. Então isso é muito importante que você observe. Porque, por exemplo, se você comete um pecado e você guarda só para si, esse pecado é individual. Agora, se você começa a envolver outras pessoas nesse pecado, ele começa a ser coletivo. Agora, quando você queira que o mundo institucionalize esse pecado, todo mundo tem que aceitar, principalmente nas leis que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Você vê leis se levantando cada vez mais. Então, são pessoas institucionalizando os pecados, levando que esse pecado ele se amplie. Então, quando ele se amplia, o juízo vem maior sobre ele. Então, existe diferenciação de pecado, sim, senhor. Então, nós precisamos estudar mais a nossa Bíblia para compreender e não estar falando bobeira, escutando o que as outras pessoas falam. Então, isso é muito importante que nós observamos. Então, por quê? Esse exemplo de diferenciação de pecado, porque, por exemplo, vamos trazer um exemplo que nós vemos nos dias atuais, o homossexualismo. Onde a pessoa ele começa os seus atos, ele fica em si individualmente, depois ele compartilha com os demais, com a família, depois ele vai na mídia e quer que muitas pessoas aceitem, o confirmem, e ele incentiva outras pessoas também. Então nós vemos que isso então começa a se expandir, então o juízo ele vem maior sobre esta pessoa, porque a Bíblia está dizendo aqui que um pecador ele destrói muitas coisas. Ele destrói muitas coisas. Ele não destrói somente pessoas. Ele traz dano materiais, ele traz dano financeiro, ele traz dano familiar e ele traz dano, olha só, ele traz dano para a sociedade. Então, por eles trazer danos para a sociedade, é por isso que eu dei aqui uma média para você de quantos encarcerados nós temos no Brasil no dia de hoje. Quase 700 mil pessoas que estão trancafiadas porque elas estão trazendo dano para a sociedade e para as famílias. E ela precisa ficar restrita, porque a Bíblia diz que um pecador, ele destrói muitas coisas. E é por isso que você vê, banco, ele é destruído, supermercado está sendo destruído, bomba e assim por diante, porque despreza a sabedoria. Desprezando a sabedoria. Então é muito importante que nós observamos e venhamos aplicar essa sabedoria que Jesus nos deu sobre as nossas vidas. Então, principalmente no mundo que nós vivemos hoje, nos dias que nós vivemos hoje, nós temos que buscar sabedoria, porque a sabedoria, ela também traz riqueza. Então, está sendo um momento para que os servos de Deus, ele venham se expandir. É um momento para que os servos do Senhor, eles comecem a aplicar sabedoria. E aplicando essa sabedoria, vai vir as riquezas, o sustento para a sua casa,
o sustento para a sua família. Vai vir da forma que você aplica a sabedoria para livrar a sua casa, para abençoar a sua cidade e abençoar aonde você pisar, as plantas dos seus pés, você estará abençoando, você será uma bênção. Por que muitas das pessoas querem sair do nosso país? O problema não está no país. Isso que fique bem claro para você. O problema não está no país. O problema está no morador do país. Isso é muito importante que você observe. É o morador que é o problema. Não é o país em si. O país em si ele está tomando o seu curso natural. Mas só que quem mora no país é que está desequilibrado. É que estão desorganizados. Então tudo que você precisa, que você quer lá fora no país, existe muitas pessoas, eu preciso me mudar daqui para poder mudar de vida. É assim que as pessoas pensam. E elas se esquecem que elas têm que mudar-se. Por quê? Quando você lê no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, Jesus também ele traz uma ilustração sobre isso. Por quê? Quando Deus, a Bíblia diz no versículo 1, ela não está dizendo que Deus está criando, ela informa que Deus criou. Capítulo 1. E até o versículo de número 3, ele não criou nada. Isso é muito importante, ele não criou nada. Ele acendeu uma luz. Aleluia. Está bem claro. Ele acendeu uma luz, ele disse, haja luz. Porque a luz fez com que Deus visse o que estava lá naquela criação, o que estava na terra. A luz veio, porque quando você está com um problema, é que você vem a ideia, vem o que? Vem luz. E a luz traz solução. Então quando Deus disse haja luz, ele acendeu a luz e ele viu peixe, ele viu água doce, água salgada, então ele viu tudo isso. Então depois que ele vê, então ele lança as palavras de ordem, para que ela se organize. Observe bem, para que ela se organize. Então observe bem, para que você mude de vida, você precisa se organizar. Um exemplo bem claro de organização. Como que você se levanta? Como que você deixa a sua cama quando você se levanta? Você já deixa ela arrumada? Porque a forma que você se levanta, a sua mente lhe acompanha. Se você deixa a sua cama desarrumada, desorganizada, é a forma que a sua mente vai estar o dia inteiro. Então isso é muito importante. Por que as pessoas sofrem? Por falta de organização. Elas precisam organizar, gerenciar as suas atividades. Então, por não gerenciar as atividades, então nós sofremos problemas financeiros, problemas em todos os aspectos da vida, na empresa, no ambiente, em qualquer canto, há uma desorganização. Mas tudo que você precisa já está à sua volta. Já está à sua volta. O que você precisa é parar. O que há muitas pessoas eles não querem fazer é parar. Você precisa parar, estudar. Qual é o assunto que você precisa estudar para você sair dessa situação? Então você vai buscar recursos. Mas o que eu falo para muitas pessoas, elas ficam o tempo todo orando. Elas ficam o tempo todo orando. Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Mas elas não vão atrás, executa, tem atitude. Oração é importante, é muito importante. Mas a atitude, ela tem que ser complemento. E muitas pessoas, elas não tomam essa atitude. Eu estou com um problema nas minhas finanças. Então eu vou estudar sobre isso. Eu tenho que organizar isso. Eu estou com um problema nessa área. Então eu vou ter que parar, eu vou ter que estudar sobre isso. O que eu devo fazer para organizar? Meu peso, eu estou acima do peso. Então o que eu devo fazer para me organizar e voltar ao meu estado original? Então tudo é questão de organização. Então tudo que você precisa já está à sua volta. Então você só precisa acender a luz. Então um exemplo claro que Jesus disse sobre isso, ele disse que
uma jovem, ela perdeu uma dracma. Olha só, ela perdeu uma dracma. Então, ela perdendo aquela dracma, o que ela fez? Ela não varreu a casa em primeira mão. Primeiro, ela acendeu uma luz. Aleluia! Ela acendeu uma luz e ela foi buscar o recurso. Qual o recurso? Ela foi buscar uma vassoura. Para que essa vassoura? Para poder varrer e tirar a sujeira. Então nós vemos que é um processo. É um processo que acontece. Em que as pessoas não faz o processo e querem ficar o tempo todo orando. E ora o tempo todo, mas elas não fazem o processo que deve ser feito. Ela espera que Deus faz para ela. Ela quer que Deus faça aquilo que ela tem que fazer. Então aquela jovem, ela pegou, ela acendeu uma candeia, ou seja, olha, você vê como que Jesus aplicando aquilo que o seu pai aplica. Então isso é muito importante. Jesus está aplicando aquilo que Deus estava aplicando no início de tudo. Ele diz, olha, uma certa jovem, ela perdeu uma dracma e ela ficou meia doida na cabeça. Então quando você está perdido, a primeira coisa que você tem que parar e acender uma luz. Depois que você acende essa luz, você vai buscar recursos. Aonde que eu vou buscar esse recurso? Que tipo de profissional eu tenho que buscar? Que tipo de estudo eu tenho que fazer? Eu tenho que parar, estudar sobre esse assunto e pôr ele em prática. Eu organizo essa área. Eu sempre ensino muitas pessoas a respeito disso. Está com problema nessa área? Escreva 10 problemas seus. Você pode pegar 10 problemas e escrever. Então, qual é aquele que é mais latente na sua vida, aquele que está mais lhe afetando? Você vai, enumera ele e resolve ele. Depois você vai resolvendo os outros, vai resolvendo os outros. Até quando você chegar no meio, que você resolve problemas com facilidade. Então, quando nós falamos de sabedoria, nós estamos falando de problemas. Então, a igreja do Senhor, os servos do Senhor, eles têm que amar problemas. Isso é muito sério. Você tem que amar problema, porque você vai ser revelado através da situação para esse problema. Porque quando você tem um problema, você ama problema, você vai buscar soluções. Então o exemplo que eu dei dessa jovem, ela buscou solução e ela resolveu o problema e a sua vizinhança foi abençoada, porque ela chamou Então ela estava com sua vida organizada, e ela chamou as vizinhanças para comemorar. Então tem muitas pessoas comemorando com a vida desorganizada. Então o que vai acontecer? Cada dia mais é aquela bola de neve. Cada dia mais você vai entrando em endividamento, você vai entrando em degradação, você vai, as coisas vai ficando pior cada vez mais. Todo ano as coisas não mudam, não fluem. Mas é muito importante que você aplique a sabedoria de Deus sobre a sua vida. Então espero que você tenha compreendido, que você aplique isso sobre a sua vida e entenda, temos que abençoar as nações. Então se você quer prosperar na vida, quer alavancar na vida, então você tem que buscar conhecimento. É a chave para que você venha prosperar em todos os aspectos da sua vida. Conhecimento. Sabedoria é melhor do que armas de guerra. Então, só através da sabedoria encontramos recursos, soluções para doenças, para as causas, para os problemas. É através da sabedoria. Então, que você aplique essa sabedoria na sua vida. Então, para que você melhore o estado em que você estiver, para que você melhore a nação que você estiver, para que você faça a sua parte. E vamos juntos estar livrando mais pessoas da garra desse príncipe que está levando as pessoas à destruição. Então, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu quero aqui estar finalizando, fazendo uma oração para que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, eu oro, Senhor, a favor dos teus filhos, Senhor. A favor da vida, Senhor, do pastor Vilmar, que nos acompanha neste momento. E de todos, Pai querido, que estão nos acompanhando neste momento. Que o Senhor os abençoe, que a sabedoria, Senhor, do Senhor, a sabedoria do alto, venha sobre a mente e o coração dos teus filhos,
para que eles possam ser um libertador, para que eles possam abençoar vidas e ser bênção nas tuas mãos, onde quer que eles pisam, onde ele colocar as plantas dos seus pés. Que o Senhor livre, Senhor, a nossa cidade, livre o nosso país, livre a nossa nação e os abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus.